Louvado seja Deus. Amém? Dá um abraço a pessoa que está do seu lado. Vocês dão uma levantadinha só para a gente puxar essa cadeira um pouco para frente, mano. O pessoal vem para cá. Tem gente apertada aí, só para dar uma puxadinha. Glória a Deus. Aleluia. Eu também minha cruz, quer por uma coroa trocar. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Quantos estão alegres, digam amém. Às vezes eu acho que eu até peco, irmão. Existem momentos que eu falo, Deus me leva. Existem lugares que Ele te faz entrar. E é tão doloroso muitas das vezes Ele tem que te devolver. Dizer, filho, ainda não acabou. Às vezes eu falo, pai, leva. E Ele fala, ainda não acabou. Essa certeza que eu tenho, que um dia que eu estarei com Ele, irmão, isso consome o meu espírito. O maior desejo da minha vida é estar cada vez mais com Ele, mesmo que eu precise morrer para isso. Na verdade, esse é o desejo do meu coração, morrer. Amém. Por isso que eu não tenho problema em levar a cruz. Fala para o irmão Sassão, não tenha problema em levar a cruz, irmão. Amém. Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa trocar. Você sabe o que é mais lindo? É que você ganha a coroa para você devolver para Ele. A Bíblia diz que os 24 anciãos chegaram diante do Cordeiro, e cada um deles pegavam da coroa que estava sobre a sua cabeça e colocavam diante do Cordeiro e falava: Santo, Santo é o Cordeiro do Senhor. Você sabe por que eu quero trocar a minha cruz por uma coroa? Para quando eu chegar diante do Cordeiro, eu tirar a coroa e falar: é para ti, Cordeiro Santo. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim: essa é a glória de ter uma coroa, é ter algo para dar para Ele. Amém, irmãos? Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa. Você sabe por que coroa só é dada para homens maduros, irmãos? Mulheres maduras? Porque eles não terão problema nenhum em tirar a coroa e entregar ao Rei dos Reis. Amém? Irmãos, quando Deus quis derrubar um gigante, Ele chamou um jovem. Sabe por quê? Porque jovem responde com pedra. É assim ou não é, irmão? E existem fases na nossa vida de sermos jovens. Tem gente que fala alguma coisa daqui, tá com a pedra em você, você pega uma e manda para ele. Ah, ele falou, então fala isso para ele lá. Eu já fiz isso, irmão. Falaram que você fez isso, falou, então toma lá. Pá. Amém? Por isso que toda vez que Deus quer derrubar um gigante, Ele chama um jovem. Mas quando Deus quer derrubar um faraó, Ele chama um homem maduro. Porque um homem maduro não libera pedra, um homem maduro libera a palavra.
Moisés chegou para Faraó e fala: deixa que meu povo saia. Amém. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Deus quer colocar uma palavra na sua boca, querido. Glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia comigo. Meu Deus. De cruz, onde com mais de acharam? 2 Coríntios capítulo 3. Porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado assim: ó, Deus quer acabar contigo hoje, mano. Irmão, Deus quer te botar hoje do lado do avesso e falar para você que é do lado do avesso que é o certo. Existem pessoas que vão sair daqui hoje do lado do avesso, e aí você vai: nossa, é o do lado do avesso que é o certo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: quando dizemos isso, estou lendo a linguagem de hoje, tá, irmão? Linguagem atual. Se tiver alguma diferença com a sua tradução aí, não se estranhe não. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Eu acho tão interessante, irmão, porque existem pessoas que às vezes querem sair da igreja e chega para mim e fala assim: pastor, preciso que o senhor faça uma carta para mim para levar para o outro pastor lá, porque ele está exigindo uma carta para que eu possa entrar na igreja dele lá. E eu fico assim muito, às vezes dá vontade de rir, irmão. Dá vontade de rir, sabe por quê? Porque se eu preciso escrever uma carta dizendo quem você é porque ele olha para você e não vê nada em você. Ou pior, irmão, porque ele não quer nem ter o trabalho de buscar o Senhor para saber se é propósito do Senhor e você está lá naquele lugar. E você fica que nem um bobão atrás de carta. Uma carta que diga quem você é. Olha o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você. Olha o verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações de homens. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei
que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu, e o rosto de Moisés ficou brilhando, e o brilho do seu rosto já estava desaparecendo, quando ele entregou as placas ao povo de Israel, quando ele entregou as placas ao povo de Israel, mas mesmo assim, esse brilho era tão forte, que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito, fala comigo, a glória de agora é muito maior. Fala com mais fé, a glória de agora é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, mas muito mais glória aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para os israelitas, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho já estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Fala comigo assim, ó, esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, todos nós, com o rosto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Senhor, a glória maior está sobre nós e dentro de nós. A glória daquilo que é eterno, não daquilo que é transitório. A glória daquilo que vem e permanece, não daquilo que vem e vai. Senhor, que o Teu Espírito descubra os nossos rostos nesta noite. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com os nossos rostos descobertos, refletindo a Tua glória, para que estejamos mais parecidos contigo, Senhor. Pai, usa a minha vida, que eu seja um instrumento, um canal. Senhor, que os Teus filhos, Senhor, estejam com o coração aberto, a mente aberta para receber a Tua palavra. Espírito Santo, gera o entendimento que seja preciso nesta noite, para que nós saiamos daqui hoje, Senhor, debaixo de um destino de glória, de um destino profético, para caminhar os Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Você pode aplaudir com mais amor, querido? Com mais fé? Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado eu ministrei sobre ser o templo. Amém? Ser o templo. E a gente entendeu algumas coisas, entendemos a manifestação externa desse templo na velha aliança, para que a gente pudesse entendê-la e manifestá-la internamente na nova aliança. Mas hoje eu quero falar sobre contemplação. Fala comigo, contemplação. Fala com mais fé, fala contemplação. Por quê? Porque os templos são lugares de contemplar,
Eu preciso ser o templo para que se gere contemplação. A minha contemplação e a contemplação dos outros por Deus através da minha vida. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então pega na mão dessa linda pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó: você precisa contemplar. Fala assim, ó: você precisa ser um instrumento. Fala, um instrumento para que a contemplação ao Deus vivo se manifeste através da sua vida. Amém? Agora nós precisamos entender por que o diabo ele trabalha tanto para profanar o templo. Para profanar esse templo. Porque quando o templo está profanado, a contemplação ela é impedida. Irmãos, ninguém contempla em um templo sujo. Ninguém contempla em um templo cheio de mácula. Ninguém contempla em um templo que está manchado. Por quê? Porque ele tem a certeza que o Deus daquele templo não habita naquele lugar. Todas as vezes que o templo é profanado, todas as vezes que o templo é profanado, não há mais habitação naquele lugar. Amém? Então o que o diabo sempre quis desde o começo foi o quê? Profanar o templo. Contaminar o templo. Para quê? Para que o Senhor não pudesse ser contemplado dentro do templo que ele criou. Quem está me entendendo, diga amém. Lá no livro de Atos, abra rapidinho comigo, Atos capítulo 17, no verso 23. Paulo entra em Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele vê diversos templos. Atos capítulo 17, verso 23. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar, que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Amém? E eu quero que você viaje um pouquinho comigo nessa noite. Eu quero que você... Hoje eu não vou pedir para você prender o cinto, eu vou pedir para você soltar o cinto. Hoje Deus quer te fazer viajar numa gravidade hoje. Amém? Amém? Todo templo, irmão, ele era construído, e principalmente os gregos tinham essa prática, quase que todas as culturas têm essa prática, mas a cultura grega em si, por causa da diversidade de deuses que eles tinham, era muito claro a caracterização dos templos com os deuses que eles serviam. Então, se o templo era da deusa do amor, as características do templo, as decorações do templo remetiam àquele entendimento. Se era Apolo, deus do sol, eles remetiam toda a arquitetura e toda a decoração para que aqueles que chegassem naquele templo automaticamente identificassem quem estava sendo adorado naquele lugar, quem era que era contemplado naquele lugar. Porém, quando Paulo entra em Atenas, ele encontra um templo onde não havia uma discriminação, onde não havia uma decoração específica. Por quê? Porque eles adoravam ao Deus que eles não conheciam, e porque eles não conheciam, eles não conseguiam reproduzir as características daquele Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E Paulo chega e fala assim: a esse Deus que vocês não conhecem, a esse Deus que vocês não conseguem caracterizar, a esse Deus que vocês não conseguem tornar a edificação desse templo, desse altar, para que haja uma identificação, a esse Deus, é esse Deus que eu adoro, é esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que eu conheço. E aí aqueles homens começaram a entender que a característica não estava na edificação do lado de fora, mas a característica estava na edificação do lado de dentro. Eles começavam a olhar para Paulo e eles começavam a ver Deus em Paulo. Eles começavam a observar Paulo e eles começavam a ver Deus operando através da vida de Paulo. Paulo passava, os enfermos eram curados. Paulo passava, os demônios e os cativos eram libertos. Paulo passava e tinha a palavra de sabedoria. As características do Deus desconhecido era conhecido pela manifestação da vida do apóstolo Paulo. Amém?
Fala para o irmão que está do seu lado assim: você é o templo, glória a Deus. Mas será que quando as pessoas chegam perto de você, eles identificam o Deus do céu? As suas características manifestam o Deus que o mundo não conhece? Amém? Amém? Fala comigo assim: eu tenho que entender isso. Fala com mais fé, irmão. Fala: eu tenho que entender isso. Adão, ele era perfeito nisso. Irmãos, foi muito mais difícil para Deus tirar o espírito dele de Adão do que tirar Adão do jardim. A pior coisa para Deus não foi ter tirado Adão do jardim, mas foi ter tirado o espírito dele de Adão. O Espírito Santo que vivia na plenitude com o homem, dentro do homem, ele foi retirado de Adão. Irmãos, o que Adão perdeu não foi um jardim. O que Adão perdeu, irmão, foi a plenitude do Espírito que havia dentro dele. E para Deus, irmão, ter tirado o Espírito dele de Adão foi muito mais doloroso do que simplesmente tirar Adão do jardim. Amém? Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: em nome de Jesus, querido, você precisa viver a reedificação da contemplação deste templo. Pastor, o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio reedificar o templo e colocar o Espírito de volta dentro do homem. Por isso ele tinha que salvar o homem. Por isso ele tinha que morrer, para que o sangue dele pudesse purificar de novo um templo profanado. Amém? Amém? A natureza que havia no templo era um templo de profanação. E o que é profanar, pastor? Profanar, meu irmão, é você sujar, é você manchar, é você macular. Hoje, nós conseguimos viver, caminhar, entender, mergulhar, se prostrar diante dele e buscar esta limpeza nele. Mas antes isso não era possível. Por quê? Porque não havia um sangue que purificava. Os homens, eles viviam fazendo sacrifícios para que houvesse purificação. Só que aquela purificação não resolvia o problema deles. Porque eles voltavam a pecar, e eles voltavam a pecar. E a vida deles era viver pecando, e viver sacrificando, e pecando, e sacrificando, e pecando, e sacrificando. Porque não havia um sacrifício perfeito. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito que purificou o homem de uma vez por todas. Essa é a grande diferença entre a lei e a graça. A lei diz que você não deve pecar, mas a graça diz que você não precisa pecar. Fala comigo: a lei diz que você não deve pecar, mas a graça diz você não precisa pecar. Por quê? Porque eu não preciso mais pecar, pastor? Porque o sangue de Jesus me purificou de todo o... E o Espírito dele está dentro de... E ele me fortalece, para que eu possa dizer não para qualquer tipo de profanação ao templo de um Deus Altíssimo. Amém? Agora, eu preciso entender que eu não posso ser somente o templo se eu não for um instrumento de contemplação. E eu não quero que você distorça o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que ser adorado, que você tem que ser exaltado. Não é isso. Eu estou querendo dizer que você seja um templo aonde as pessoas olhem você, enxerguem você e identifiquem o Deus que há nesse templo. E nesse templo adorem ao Senhor. As pessoas entravam dentro do templo de Apolo para adorar Apolo. As pessoas entravam dentro do templo dos deuses gregos para adorar os deuses gregos. Entravam dentro dos templos egípcios para adorar os deuses egípcios. As pessoas vão chegar perto de você e vão adorar um Deus vivo e poderoso. Por quê? Porque ele olhou para você e viu Deus. Fala assim: contemplar.
Fala com mais fé, fala, eu preciso contemplar. Mas isso é fácil? Não. No verso 5, lá de 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz assim, achou? Acha lá rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de... Eu não posso afirmar nada, irmão, que eu consigo fazer esse trabalho. Eu não posso afirmar nada para vocês que vocês vão conseguir esse trabalho. Mas eu posso dizer que a capacidade para que você faça esse trabalho, ela vem de... Por isso você tem que contemplar a Deus, para que Deus seja contemplado em você. Fala assim comigo, eu tenho que contemplar a Deus. Fala com mais fé, eu tenho que contemplar a Deus. Por quê, pastor? Porque a minha contemplação vai gerar a minha transformação. A minha contemplação vai gerar a minha transformação. Aleluia. Tamo junto aqui, irmão? Olha o verso 7 do capítulo 3. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas. Quem é que condena as pessoas, irmãos? Quem é que condena as pessoas? Quem é que condena as pessoas? Quando você condena as pessoas, você está onde? Quando você condena o teu irmão, você está onde, irmãos? Você está onde? Quando a sua boca libera a condenação, você está onde, irmãos? Está com medo de falar por causa de quê, irmão? Você está exatamente na lei. E na lei o nosso rosto, ele é encoberto. Na lei nós temos trânsito. Um pastor, mas eu não entendo. Aquela pessoa, ela chega na igreja, ela sente a presença de Deus, ela manifesta a presença de Deus, mas quando ela está na casa de fulano, quando ela entra não sei aonde, quando ela faz isso, eu não consigo mais ver a glória de Deus. E eu vou dizer por quê? Porque era transitório. Você sente a presença, mas ela não permanece em você. Ela vem e vai. Irmãos, a maioria, olha aqui para mim, levanta a cabeça, irmão. A maioria dos crentes que eu conheço, dos cristãos que eu conheço, vivem com o véu coberto o seu rosto. Na igreja, é isso. Fora dela, a palavra de condenação não sai. Pastor, mas quando aquela pessoa está na igreja, ela está cheia da glória. E eu vou dizer para você, irmão, eu acredito. Mas ele não tem o Espírito dentro, ele só convive com o Espírito sobre. Por isso ele vive de visitaçõezinhas. Por isso ele vive de foguinho. Ele não vive queimando. Fala para o irmão que está, Deus não está te chamando para viver de foguinho. Irmãos, Deus não te chamou para você ficar arrepiado. Deus te chamou para você ser o arrepio. Deus te chamou para que aonde você chegue, as pessoas sejam arrepiadas pela glória dele na sua vida. Aleluia. Não é você sentir um foguinho, não é você derramar uma lágrima aqui, mas continuar com o véu sobre o seu rosto, porque da tua boca não sai a palavra da condenação, porque da tua boca não sai a palavra de juízo. Irmãos, Deus não deu o juízo para os homens, ele deu a justiça. O juízo é do Senhor. O homem tem que praticar justiça e não juízo. Não é você que vai manifestar juízo, irmão. Quem vai manifestar o juízo é Deus. Fala para o irmão que está assim, os justos praticam justiças. Os juízes praticam juízo. Quando Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais,
Porque quando você julga, você sai da condição de justo para entrar na condição de juiz. E o seu tribunal será diferente. Fala para o irmão que está falando assim: qual tribunal você vai entrar? Dos justos ou dos juízes? Pastor, por que eu faço isso? Porque o véu ainda está no meu rosto. Porque eu tenho entrado em templos, eu tenho contemplado templos aonde o Deus dos céus não está. Está qualquer outro Deus. O Deus do engano, o Deus da contaminação. Mas o Deus dos céus, que cura, salva, liberta e transforma o homem, Ele não habita nesse templo. Amém? Fala para o irmão que está do céu: você entende isso, cara? Amém? Na velha aliança, o Espírito não vivia dentro do homem. Na velha aliança, o Espírito vivia sobre o homem. Quem está me entendendo? Qual é a diferença da velha aliança, pastor? Uma das diferenças da velha aliança para a nova aliança é que na velha aliança o Espírito vinha, manifestava e ia embora. Quem lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão invocava o poder, o Espírito do Senhor via sobre ele, aí ele manifestava o poder, mas depois o Espírito Santo ia embora. Sansão não era poderoso o tempo inteiro. Ele não era poderoso o tempo inteiro. Ele era poderoso quando o Espírito descia sobre ele. Aí ele manifestava o poder. Mas depois que ele manifestava o poder, o Espírito ia. Até o dia que ele não voltou mais. Até o dia que ele não voltou. Você sabe qual é o problema, irmão, de você viver naquilo que é transitório? É que você vem para a igreja e você se arrepende, você chora, aí ele vem, mas ele vai. Aí você continua a viver tudo que você vivia. Aí amanhã você continua a fazer tudo que você fazia. Aí no próximo culto você vem, chora, aí ele vem. Mas chega um momento que ele não vem. E eu vou dizer uma coisa para você: existem pessoas aqui que ele já não está mais vindo. Porque você é um templo profanado. Você é um templo contaminado. Mas eu vim aqui hoje como um profeta de Deus dizer para você que ele pode não estar mais vindo, mas isso não significa que ele não quer vir. Fala assim comigo: Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. Tira o véu, porque eu quero o que dura para sempre. Fala com fé: eu quero o que dura para sempre. Não somente por um momento, mas para sempre. Amém? Aleluia. E quem é esse templo? É você. Deus fala assim: ó, eu não habito em templos construídos por mãos de... Ele habita em templos construídos por mãos de quem? Dele. Foi Ele que te construiu. Foi Ele que te formou. Ele te formou. Foi Ele que te fez. E Ele te fez para a glória dEle. Ele te fez para que você fosse na terra a glória dEle. Por isso que Jesus falou assim, quando os discípulos questionaram: mostra-nos o Pai. Jesus falou assim: por que tu me perguntas o Pai? Estou convosco há tanto tempo e você me pergunta: cadê o Pai? Porque quem vê o Filho, vê. Quem vê você, vê Deus. Quem vê você amando as pessoas, vê Deus. Quem vê você falando das pessoas, vê Deus. Quem vê você tratando as pessoas, vê Deus. Porque se você é filho dele, como você diz, querido, você precisa revelar o Pai na terra. Nós somos o templo de contemplação do Senhor na terra. Em cada casa um templo de glória. Em cada trabalho um templo de glória.
em cada área da sociedade um templo de glória, um lugar onde Deus possa ser contemplado. Ah, pastor, mas existem muitos templos profanos por aí. Existem. Paulo entrou em Atenas e ele viu um monte, mas ele encontrou aonde um Deus que ainda não conheciam estavam sendo adorado. Eu quero dizer uma coisa para você: existem pessoas no mundo que estão adorando ainda um Deus que eles não conhecem, porque eles ainda não encontraram um templo que tem as características desse Deus. Mas eu quero profetizar que quando eles olharem para nós, eles vão encontrar esse templo. Levanta sua mão direita para o céu. Eu quero profetizar isso na sua vida. Todo véu vai sair do teu rosto hoje. Todo véu vai ser descoberto do teu rosto hoje. E você não vai mais viver uma glória transitória. Você não vai viver de foguinho, mas você vai viver dentro da fornalha do céu, queimando o tempo inteiro, em todo instante, e a glória de Deus será manifestada na tua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Então isso, eu tenho que entender isso, como isso funcionava, porque se Ele está em nós, irmão, eu não posso continuar fazendo as coisas que eu faço. Você quer ver? Vem cá vocês dois. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 7. Vem cá, fica aqui desse lado aqui, você aqui. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 7, os discípulos começam a questionar Jesus sobre João. E aí Jesus fala assim: João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vocês foram atrás de alguém que se vestia bem? Então vocês foram para o lugar errado, porque os que se vestem bem estão dentro de um palácio. Mas vocês foram até João, porque havia algo em João que vocês queriam, que vocês ainda não tinham visto. E eu vos digo a vós, que dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que João. Amém? Mas ele diz assim, ó, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Aí aparece Paulo. E um dia Paulo estava num lugar e ele fala assim: eis que o Espírito do Senhor está em... Aqui o Espírito vinha sobre. Aqui o Espírito vinha dentro. Aqui o Espírito vinha e ia embora. Mas aqui o Espírito permanecia. Por isso João mandou os discípulos questionarem se Jesus era mesmo o Messias. Essa conversa veio de um questionamento, porque quando João foi preso ele não entendeu. E aí dentro da cadeia ele falou para os discípulos: vai lá e vê se ele realmente era o Messias. E aí Jesus começou a falar de João. Por quê? Porque o Espírito que estava sobre ele já não estava naquele momento dentro da cadeia. Ele começou a duvidar. Mas quando Paulo foi preso, um estava preso duvidando, o outro estava preso adorando ao Senhor. Porque quando o Espírito está dentro de você, querido, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. A Bíblia diz que Paulo e Silas iam ao templo adorar ao Senhor, e no meio do caminho Paulo expulsou o demônio de uma adivinha, e aquilo deu um problema, porque os sacerdotes ganhavam dinheiro com que ela adivinhasse. Então pegaram Paulo e Silas e jogaram dentro da prisão. Mas aonde que eles estavam indo e para que eles estavam indo? Estavam indo para o templo adorar ao... Irmãos, quando você tem um propósito e um destino na sua vida, não importa onde colocam você, você vai cumprir o seu destino. Não importa se te está aqui dentro de uma prisão, querido, lá dentro da prisão, você não vai ficar como João. Será que ele é? Será que ele é o Messias? Não, você vai erguer as tuas mãos e dizer: levarei eu também minha cruz. Quem está me entendendo, diga amém. O Espírito está sobre ou está dentro de você? Você continua com um véu sobre a tua cabeça. Você continua duvidando se Deus é contigo. Você continua duvidando se você tem chamado. Você continua duvidando se Deus tem um propósito na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque tem momento que você tem certeza absoluta que Deus quer te usar.
Mas existem momentos que você, não, isso não é para mim. A dúvida entra no teu coração, porque você está preso à lei. Você tem um véu sobre você. Seu templo é um templo profanado. Profanado pela religião, profanado pela incredulidade, profanado pelo pecado. Da tua boca só saem palavras mortíferas. Da tua boca não saem palavras de vida, saem palavras de morte. Irmãos, quando as pessoas conversam com vocês, elas saem mais animadas em viver o propósito, ou elas saem querendo largar tudo? Quando as pessoas conversam com vocês, irmão, elas saem dispostas a liberar perdão e perdoar, ou elas saem dispostas a fazer uma macumba gospel contra alguém? Fazer uma oração contrária. Uma vez eu estava orando num lugar lá em Brasília, na catedral, e eu dobrei meu joelho e tinha uma mulher orando assim comigo não, assim, Senhor. E começa a falar em línguas, irmão, e começa a liberar um monte de coisa. Envia um anjo com a espada de fogo. Bota ela na cama para saber quem é a tua serva. Misericórdia. Aí vai cantar essas musiquinhas de vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Não, vou dizer uma coisa para você. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, eu vou pegar pela mão e vou falar: senta aqui comigo, meu irmão, porque Deus me deu e eu tenho para dar a você. Amém? Mas só faz isso quem tem o Espírito dentro. Fala para o irmão que está do seu lado: se você é um templo de contemplação do Deus vivo. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim: o menor é maior do que João. Irmão, quem foi João, irmão? O profeta Isaías já tinha profetizado 600 anos atrás o nascimento dele. Aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: irmão, por mais que você ache o menor é maior do que João. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos lá para o capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 14. Mas eles não queriam compreender. Fala assim comigo: não queriam compreender. Hoje nós vivemos em uma sociedade de pessoas que não querem compreender. Você fala e continua falando, e eu vou falar até morrer. Mas eles continuam não querendo compreender. E até hoje, quando eles leem o livro da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando essa pessoa se une a Cristo. Fala assim comigo: eu quero tirar esse véu. Como a gente tira o véu? Se unindo a... Só tem uma forma de se unir a Cristo: você morrer com Ele para ressuscitar com Ele. Fala para o irmão que está do seu lado assim: se você não morrer, sabe, fala para ele assim, olha para ele assim: sabe o que você acha? Fala assim, ó, pega o que tu acha agora. Fala assim, ó, profeticamente, mete a mão na sua cabeça assim, ó. Fala assim, ó, tudo o que eu acho. Isso, faz uma bolinha assim, que não serve para nada muitas das vezes. Faz uma bolinha assim. Fala assim, ó, pega o que tu acha agora e taca no lixo. Sabe a tua vontade? Pega a tua vontade aí. Pega a sua mão. Você está com má vontade de pegar a sua vontade. Pega a tua vontade agora. Pegou a tua vontade? Faz uma bolinha nela. Que na maioria das vezes, irmão, é só furada. É só furada. Enrola ela assim. Taca no lixo. E fala assim: Senhor Jesus, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não são os meus caminhos, porque os teus pensamentos, os teus caminhos são maiores que os meus, e eu quero na minha vida. Mas sabe quando você vai viver isso? Contemplando Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 ou 66 dias por ano, todo instante,
contemplando a glória de Deus. Por quê, pastor? Vamos ver por quê. Verso 17. Aqui a palavra... Onde que a gente está? 14, né? Verso 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe... Irmãos, você conhece pessoas que são escravas? Eu conheço muitas pessoas que são escravas. Elas são escravas do medo. Elas são escravas de um pensamento medíocre. Elas são escravas de um pensamento de crise de Gabriela. Você conhece alguma Gabriela aí, irmão? Aí eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, não vai. Fala pro irmão que está assim, o teu destino não é esse, irmão. Teu destino não é esse. A Bíblia diz que o menino Jesus crescia em graça e em sabedoria. E nós temos que crescer em graça e em sabedoria. Amém? Aí o verso 18 diz assim, ó, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando. Fala assim comigo, vai ficando. Fala, processo. Amém? Entendendo isso, irmão? Processo. Ela vai ficando. Ela vai ficando mais intensa. À medida, irmão, que você vai se unindo a Ele, esta glória vai ficando. Este brilho vai aumentando. E você vai sendo transformado. Olha o que diz. Cada vez mais brilhante e nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o quando esse Espírito estiver ativado dentro de nós, nós seremos templos de contemplação. Não templos profanados, não templos que profanam o nome do Senhor, não templos que mancham o nome do Senhor, mas templos que glorificam o nome do Senhor. Não se assuste se alguém te ligar e falar assim, meu irmão, você tem como vir na minha casa fazer uma oração por mim? Às vezes é um amigo do seu trabalho. Não se assuste se o seu patrão chegar para você e falar assim, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. O que é que Deus tem falado a esse respeito para nós? Sabe o que é isso? Eles começaram a contemplar um Deus todo-poderoso na sua vida. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, irmão, você não pode querer ser menos que isso. Ah, pastor, mas isso é soberba, né? Não, irmão. Porque a glória toda, você sabe qual é o maior prazer que eu tenho? É quando alguém chega para mim e fala assim, poxa, o senhor é um homem de Deus. Porque você não é reconhecido como homem de Deus, sendo homem de Deus, porque você pega um microfone e fala. Você é reconhecido como homem de Deus porque as pessoas contemplaram em você o Deus Todo-Poderoso. Não é porque eles viram você, é porque eles viram Deus. Não é mais o teu nome, é o nome dele. Templo não tem nome, fala comigo, templo não tem nome. Templo representa seu Deus. O templo de Apolo não tinha nome. Qual era o nome dele? Templo de... A glória nunca é do templo. A glória é sempre do Deus que habita no templo. Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, contemple. Fala com fé, fala contemple. Todos os dias. Fala assim, ó, tira o véu da lei, o véu da condenação. Você sabe o que a lei dizia? Olho por olho. Irmãos, isso é claro no nosso meio. O meio evangélico, irmão, isso aí é corriqueiro. É olho por olho, dente. Não fala comigo, não falo também.
Fez mal para mim, faço mal também. Mentiu de mim, minto também. Me deu um golpe, dou um golpe também. Sim, aqui é assim, pastor. Bateu, levou. Um dia, nessa semana, um irmão chegou para mim e falou que encontrou uma pessoa na rua e chegou para aquela pessoa: ei, você está mais calma? Ele: não, comigo é assim mesmo, dou logo tiro. Eu fico imaginando, meu Deus. Aí eu fico pensando assim dentro do meu interior: o véu precisa ser descoberto. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o Evangelho de Cristo. Pega na mão dele, fala: o Evangelho de Cristo. Se te baterem de um lado, ofereça outra face. Se te fizerem andar 1 milha, ande 2. Se te tirarem a tua capa, dê a capa e dê o manto também. Esse é o Evangelho de Cristo. Se você quiser viver o Evangelho dos evangélicos, só nessa rua aqui deve ter umas 3, 4 igrejas, mano. Vai lá. Se você quer alguém massageando o teu ego, dizendo: tadinho dele, né? Não tem tadinho não, irmão. Aqui não tem tadinho não, irmão. Porque o que você está cansado de ouvir a verdade, não é tadinho. Agora, eu entendo uma coisa: que há um tempo para todas as coisas em nossa vida. Se nós começarmos a contemplar, fala comigo assim, ó: nós temos que começar a contemplar. Não podemos ser um templo profanado. O que profanou você, irmão? O que profanou você? O que tem profanado você? Daqui a pouquinho nós vamos tomar ceia. Nós vamos comer do corpo, nós vamos beber do sangue, dizendo que aquele pão, que aquele suco, ele representa o corpo, representa o sangue, representa a comunhão. Nós faremos isso como? Como templos profanados? Ou como templos que contemplam a glória do Senhor? Fala para o irmão que está assim: quando você entregou sua vida para Jesus, você ganhou uma responsabilidade de voltar a ser o que o homem sempre foi. Adão e Eva, irmão, eles eram perfeitos. Adão e Eva, eles eram perfeitos. Mas o templo foi profanado. Mas eu quero dizer uma coisa: eu estava orando quarta-feira. A gente saiu da célula e eu fui para casa. E de madrugada eu acordei. Eu comecei a orar e a meditar em algumas coisas que Deus tinha falado na célula, porque a gente tinha participado da ministração de domingo na célula. E cada vez que você fala, vem muito mais coisas, né, irmão? A palavra não se repete. A palavra sempre, né? E aí nessa quarta-feira a gente falou e a gente começou a entrar num assunto que eu não tinha nem pregado. E aí eu fui com aquilo dentro do meu coração e o Espírito Santo começou a me trazer posicionamentos, falando lá sobre essa contemplação. Porque o que o diabo sempre quis foi ser contemplado. O diabo queria, irmão, que o homem desse a ele a adoração que ele dava para Deus. Quando ele chega para Jesus, ele fala assim, ó: se tu me... Ele não fala para Jesus assim, ó: só se você me adorar. Ele fala assim, ó: se tu se prostrares e me Ele estava chamando uma contemplação de Jesus para ele. Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me Porque não tem como você contemplar ele, irmão, sem se você se prostrar. E sabe o que é se prostrar, irmão? É você abrir mão de tudo que te mantém de pé. Às vezes somos permanecidos em pé por orgulho, por arrogância, por N situações que Satanás coloca dentro do nosso coração. Um dia desses eu estava sendo repreendido pelo Senhor. Entrou um sentimento de orgulho há uns meses atrás. Eu estava numa reunião e aconteceu uma situação e entrou no meu coração um sentimento de orgulho. Sabe? Você começa a achar. E eu saí dali
com isso no meu coração sem perceber, irmão. Sem perceber. E a gente participou de uma reunião de manhã, e aí eu entrei numa outra reunião na parte da tarde, e aí o Espírito Santo falou assim: por que você está com isso no seu coração? Eu deixei entrar no meu coração um orgulho. E eu, misericórdia, eu fiquei com vergonha, irmão. Eu falei: nossa, eu prego tanto contra isso. Nossa, eu bato tanto nos outros contra isso. Como é que eu deixei isso entrar no coração? Porque nós somos falhos, irmão. Nós somos falhos, nós erramos. Mas se a cada dia nós contemplarmos ao Senhor, Ele sempre nos trará de volta para o caminho certo. Amém? Fala para o irmão Gustavo, fala assim: ainda bem que você está vivo, porque ainda dá tempo de morrer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais ser um templo profanado. Pai, que a minha boca libere, Senhor, as palavras do céu. Senhor, que eu seja um instrumento de justiça. Senhor, que quando eu chegar perto do enfermo, ele seja curado. Senhor, quando eu chegar perto do atribulado, ele seja liberto. Senhor, quando eu chegar perto daqueles que têm má índole e querem me contaminar, Senhor, eu os constranja com a sua glória. Senhor, que quando eu, Senhor, me aproximar, meu Pai, daqueles que querem, Senhor, me destruir, me derrubar, Senhor, eu posso ter a Tua palavra para me defender. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, esteja no meu coração. Senhor, que a Tua palavra seja declarada todos os dias, Senhor, neste templo. Meu Deus, porque ela nos protege. Davi falou: guardei a Tua palavra no meu coração para que eu não pudesse pecar contra Ti. Senhor, e esse é o desejo do meu coração. Senhor, eu não quero me levar por águas, meu Pai, que não vêm do Teu trono. Senhor, eu não quero me levar por correntezas, Pai, que não me farão crescer em Ti. Senhor, me leva, Senhor, às águas tranquilas do Senhor. Pai, me dá, Senhor, entendimento, discernimento. Senhor, que a Tua luz ilumine a minha mente. Senhor, que eu seja constrangido pelo Teu Espírito quando eu errar. Senhor, que Teu Espírito me constranja, Senhor, no momento que eu falhar, no momento que a minha boca liberar, Senhor, as palavras que não vêm do céu, mas da terra. Senhor, porque se não for para abrir a boca para edificar, eu também não quero abrir para contaminar. O Senhor me chamou como edificador. Senhor, quantos templos estão presos e profanados, e o Senhor tem nos levado a libertar esses templos. Senhor, libertar esses templos, trazer vida a esses templos. Espírito Santo, eu quero te pedir, vem com Tua glória, vem com Teu poder. Espírito Santo, ajuda o meu irmão. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado agora, irmão. Vamos fechar o corredor, vamos estar orando juntos. Porque nós só somos, irmãos, fortes quando estamos juntos. Irmãos, nós só somos fortes quando nós não estamos puxando para um lado e o outro puxando para o outro. É só quando nós estamos puxando para o mesmo lado, quando nós estamos andando na mesma direção, quando nós estamos avançando no mesmo pensamento, na mesma visão. Se você tem alguma coisa dentro do teu coração que não condiz, que está fora, que não concorda com alguma coisa que está no meu coração, com alguma coisa que eu prego, peça a Deus essa noite que traga justiça entre nós. E se eu estiver errado, o Espírito Santo vai me levar até você. Se você estiver errado, o Espírito Santo vai te levar até mim. E nós vamos nos aliançar, nós vamos caminhar. Porque para onde vamos, querido, a glória dele precisa ser manifestada através de nós. Abra sua boca nessa noite. Você é um templo. Você é um templo e você conhece o que está dentro desse templo. Você conhece o que foi profanado nesse templo e o que está santificado nesse templo. Você sabe de tudo, irmão. Por isso eu quero te pedir, abra sua boca nessa noite. Fala: Senhor, me limpa, me purifica com teu sangue. Senhor, eu quero começar de novo. Senhor, eu quero beber da tua água, a tua água purificadora. Senhor, vem com teu fogo que consome a minha vida de todo pecado. Senhor, direciona os meus passos, dirige os meus caminhos.
Senhor, eu quero, meu Deus, viver aquilo que o Senhor já projetou para mim. Antes mesmo de eu ter nascido, antes mesmo, Senhor, de eu ser uma massa informe, o Senhor já tinha me elegido em Ti, Senhor, para fazer algo na terra para Ti. Senhor, eu não quero me distrair. Senhor, eu não quero ser como Eva, meu Pai, que deu ouvidos àquela serpente. Eu não quero ser como Adão, Senhor, que ouviu aquela serpente. Senhor, eu não quero ser seduzido, meu Deus, Senhor, por propostas malignas que vão me tirar do propósito, que vão profanar o templo, meu Pai, que vão me impedir, Senhor, de viver, Senhor, a clareza, a iluminação, Senhor, da Tua glória. Eu não quero mais estar na igreja com véus. Eu não quero estar mais na igreja, Senhor, com poder de condenação sobre as pessoas. Eu não quero mais, Senhor, arranca o véu, que o Espírito não venha num culto sobre, mas que Ele esteja comigo 24 horas por dia da minha vida, a todo instante, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada amanhecer, a cada dormir. Vem com a Tua glória, Pai, vem com a Tua glória. Fala com Ele, irmão. Essa é uma oração que ninguém pode fazer por você, só você. Esta é uma oração que nenhum pastor, nenhum apóstolo pode fazer por você. Só você mesmo, irmão. Só você que pode se humilhar diante dEle. Fala: Pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra Ti. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno nem de ser chamado de Teu filho, mas a Tua graça me basta. A Tua misericórdia, o Teu amor me alcançou e eu sou amado por Ti. E este amor me constrange nesta noite. Este amor me constrange nesta noite, Pai. Este amor me constrange nesta noite. Este amor me constrange nesta noite. Irmãos, talvez você está aqui hoje e você está até afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está até desviado, querido. Mas eu quero te dizer, nessa noite Deus quer restaurar o templo. Nesta noite Deus quer restaurar o templo. Nesta noite Deus quer restaurar o templo. Nesta noite Deus quer restaurar o templo. Ele pode purificar, Ele pode santificar, Ele pode fazer isso, meu irmão. Ele tem poder para isso, Ele tem poder para isso. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Senhor, quantas coisas eu tenho falhado, quantas coisas eu tenho errado. Senhor, eu não quero mais negociar. Eu não quero ser uma mamonita, Pai, que te troco por dinheiro. Eu não quero ser uma mamonita, Senhor, que tem como dinheiro o Senhor da sua vida. Não, Pai, eu não quero ser uma mamonita. Não, Pai, eu não quero viver por dinheiro, eu quero viver por Ti. Senhor, eu encontrei um jovem, Senhor, na terça-feira, e aquelas palavras que ele falou para mim foi tão doloridas, Senhor. Ele disse que a única coisa que importava para ele era dinheiro. Senhor, como Satanás tem enganado pessoas, trocado valores e princípios, Pai. Nós não queremos isso, Senhor. Restaura os Teus princípios, os Teus valores, Senhor, assim como era Adão. Adão era perfeito, Senhor. Adão tinha domínio, tinha governo. Adão caminhava fazendo a sua vontade. O Senhor tinha prazer em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que o Senhor todo final do dia vinha passear com ele no jardim. Senhor, eu quero também ser assim como Jesus, o segundo Adão. Senhor, Jesus foi tentado em tudo que eu sou, mas nele não foi encontrado pecado algum. Ele veio dizer que é possível viver como homem e não perder a glória de Deus e não ser profanado. Não deixe que Satanás profane o teu corpo com o sexo, com a prostituição.
com a imoralidade sexual, meu irmão. Não deixe que Satanás profane teu corpo. Aleluia. Essa é uma oração que só você pode fazer, meu irmão. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Eu não posso fazer essa oração por você. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Ele não acabou ainda, irmão. A minha alma restaura o meu sorriso. Pois quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Meu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo, tudo, tudo. Outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez. Toda profanação do templo sai. Toda profanação do templo sai.
Vem com a glória que dura para sempre. Vem com a glória que dura para sempre. Não importa o que você fez até hoje, não importa nem o que aconteceu, Deus quer fazer tudo diferente hoje. Ele quer fazer como da primeira vez. Deus não tem problema em começar de novo com você. Ele não tem problema em começar de novo comigo, porque a graça e o amor dele são do tamanho dele, são infinitos. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Surpreenda-me de novo. Eu queria fazer um convite para você. Talvez você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para que seja um templo purificado por Ele, para que Ele seja glorificado na sua vida. Talvez você está aqui hoje, você está até afastado dos caminhos do Senhor. Nós não estamos aqui para te julgar, querido. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós não somos o Espírito Santo para te convencer. Nós não somos o diabo para te condenar. E nem Deus para te julgar. Nós somos alguém que te ama e que acredita que o Deus que mudou a nossa vida, tem mudado a nossa vida, pode mudar a sua vida também, pode transformar você também. E você vai caminhar com a gente, e um ajudando o outro, e vamos dizendo: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Se você está aqui hoje, você ainda não entregou sua vida para Ele, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer se entregar a Ele, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita para o céu. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Traz ele aqui para mim. Mais alguém deseja? Abre esse corredor aqui para mim. Mais alguém deseja entregar a sua vida para o Senhor? Glória a Jesus. A glória de Deus está nesse lugar, querido. Irmãos, quando você é um templo que tem a glória, você não tem mais resistência. Mais alguém, querido? Eu não tenho muito tempo. Glória a Deus. Traz ela aqui para mim. Aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei. Deixa Ele te surpreender nessa noite. O Senhor está falando no meu coração. Fecha teus olhos. De um casal. Eu não sei quem é. E durante essa semana aconteceu alguma coisa. Vocês estão separados, estão pensando em se separar. Eu não sei quem é. Se esse casal está aqui. Estou falando que o Espírito Santo está falando no meu coração, querido.
Eu preciso orar por você. Irmão, a glória de Deus está aqui. Há uma nuvem aqui. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Deus está mandando orar por vocês agora, tá, irmão? Pô, não vem me procurar, não. Sério isso. Coloca a mão na barriga dela. Meu Deus. Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas que estão aqui. Senhor, purifica o templo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lava-os com seu sangue nessa noite. Um tempo novo começa. Senhor, tudo que estava desalinhado, tudo que estava fora, Senhor, do caminho. Meu Deus, tudo que Satanás fez para profanar o templo, meu Pai, nós te pedimos agora, faz de novo. Restaura. Restaura. Porque a tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, que de todas elas o Senhor levantará. A sua misericórdia é infinita, Senhor, diante de um coração contrito e quebrantado. Muda a história deles, em nome de Jesus. Ora vocês com eles que estão entregando a vida para Jesus. Faça oração de confissão com eles. Vem mais gente aqui orar com eles aqui. Amém? Glória a Deus. Pode louvar. Você que está aí, estenda suas mãos para cá, irmão. Nós estamos aqui em um tempo de adoração, um tempo de intercessão, de proclamação.
do Senhor está aqui neste lugar. Você tem certeza que você não quer entregar-se a Ele hoje? O Espírito Santo está falando no meu coração de pessoas aqui que estão desviadas. Você se afastou. Você saiu do caminho. Você está vivendo o teu caminho. Amém. Esse é um tempo de Deus para a nossa vida. Quantos de vocês creem que a glória de Deus está nesse lugar? Tempos que serão contemplados o Deus dos céus. Templos que serão contemplados a glória do Deus vivo. Deus vai ser visto através de você. Deus vai ser visto através de você. Eu profetizo isso na sua vida. Deus vai ser visto. Você será o que vai levar a paz. Você será o que vai levar o amor. Você será aquele que vai trazer a cura. Você será aquele que vai trazer a transformação. Porque o Espírito que não foi embora, que não vai embora, que não faz parte de um foguinho de culto, o Espírito que permanece dentro de você, todo instante, a glória permanente, que é maior do que a glória transitória, está em você, está em você, está em você. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Levanta suas mãos para os céus. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala com fé, fala, Senhor Jesus, eu sou teu templo. Eu sou teu templo. E eu tenho responsabilidade de contemplação, de te contemplar, para que as pessoas contemplem a tua glória, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, através da minha vida, pelo um comportamento que não pertence à terra, mas pertence ao céu. Fala, Senhor, eu sou teu templo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Mais forte, mais forte. Dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode tomar seu assento, querido. Eu sei que nós já passamos até da hora, mas nós precisávamos desse tempo, amém? Nós precisávamos desse tempo, e é um tempo que o Espírito Santo desejou. Aleluia. Amém? Quantos de vocês que estão aqui creem que a glória de Deus está dentro de nós nessa noite, bem forte, e fala assim, eu creio. Fala para o irmão que está associando, não deixa que ela vá embora.